Olá, investidores! Estamos iniciando mais um fechamento do mercado. Eu sou o Danilo Zanini, analista da XP Investimentos, e eu vou comentar aqui com vocês os principais pontos em que a gente vai ter de atenção ao longo da semana. Começando aqui com vocês, eu vou apresentar a nossa carteira Arena do Investidor, cuja a gente separou 5 papéis para a gente acompanhar no swing trade ao longo da semana. Só para reforçar, para quem não conhece a carteira Arena do Investidor, é uma carteira composta por 5 ativos, correto? Esses 5 ativos todos têm o mesmo peso, ou seja, se a gente pegar aí os 5 papéis, cada um vai ter um peso dentro da nossa carteira de 20%. Se eu tenho um capital de 50 mil reais, eu vou destinar 10 mil reais para cada ativo desse, tá certo? Todos os papéis que nós recomendamos para vocês acompanharem ao longo da semana, nós temos todos o ponto de entrada, o alvo de redução parcial, o alvo final dessa operação e o stop. Todos esses papéis existem gatilhos, então desse gatilho a gente vai aguardar o acionamento dentro dos parâmetros pré-determinados. Qual que é o limite de acionamento, Danilo? O limite de acionamento para todos os ativos é até a quarta-feira no leilão de fechamento. Então, um exemplo, a gente recomendou 5 papéis, desses 5, somente 3 acionaram aí os nossos gatilhos. Então, chegou na quinta-feira pela manhã, os outros 2 que não acionaram, eles serão cancelados, por mais que poderiam acionar aí na quinta ou na sexta-feira. Então, até a quarta-feira no leilão de fechamento, 3 papéis acionam. Sexta-feira nós finalizaremos todos os ativos, independente se atingiu o gain, se atingiu o loss, se está em andamento, sem atingir nenhum ponto, tá certo? Leilão de fechamento de quinta-feira nós vamos encerrar nossa carteira e ficaremos líquidos durante o final de semana. Então, começando aqui com vocês, eu vou apresentar para vocês os 4 ativos em que nós estamos acompanhando. Perdão, os 5 ativos que nós vamos acompanhar essa semana. Então, eu vou começar aqui primeiramente com as compras, tá? Ambev, Braskem e Itaú. Ambev, Braskem e Itaú, tá? São 3 papéis que nós vamos trabalhar. Compras, Ambev, a compra é R$19,50, a Braskem é R$19,52 e Itaú uma compra R$ 34,57. Vendidos, nós estamos em BVMF, que já acionou nossa venda em R$19,19. BOVA11 estamos vendidos para a rede da carteira em R$ 54,80. Vou passar rapidamente aqui para vocês dentro de todos esses papéis. Então, Ambev 3 nós estamos comprando no rompimento dessa região de resistência, tá? Perceba que temos aqui alguns níveis de resistência. Estamos comprando se romper, nós iremos comprar então se romper a região de R$19,50. Braskem BRKM5, tá? Braskem é o gráfico semanal, nós temos aqui um canalzinho de baixa sendo testado, o rompimento desses R$19,50 leva a gente a comprar. Então R$19,52 é um gatilho de compra em Braskem, realiza o teste de uma região importante de suporte, que é uma linha de retorno de um canal de baixa. O terceiro papel que nós vamos trabalhar compras é Itaú. O ativo subiu muito bem nos últimos 20 pregões e a gente vai ficar de olho se ele continuar a subir e romper a máxima da semana passada. Então Itaú é um papel que nós vamos colocar em carteira se até a quarta-feira acionar a compra em R$ 34,57. BVMF3, tá? BVMF, nós iniciamos uma venda no papel pelo gráfico semanal, o ativo depois de subir 5 semanas consecutivas e chegou a acumular aqui uma valorização de um pouco acima de 30%. Temos aí agora a perda da mínima da semana anterior e com isso a gente vai então, nós abrimos já uma venda em 19,19 para swing trade. E BOVA11, vendemos aqui a 54,80, BOVA, para redear nossa carteira, lembrando que nós estamos posicionados aí em 3 papéis para compra. Por que essa postura um pouco mais neutra? Porque a Ambev é um papel cujo a volatilidade dela é menor, a gente vai se expor um pouquinho mais em Braskem e Itaú e vamos vender BVMF e BOVA. Tá? Então, como é a última semana da carteira, a gente vai adotar uma postura um pouco mais conservadora. A gente vai finalizar aí o terceiro mês da carteira, cujo a gente tem um retorno acumulado aí de 11% em 3 meses. Seguimos posicionados em 2 opções de venda, tá? Que é a Petro e Vale, a Petro caminhando para o pós, sendo a 3 centavos. E aí a gente segue em 2 ativos para swing. Rumo 3 a R$6 e Boi a 160,25. Não fizemos nenhuma operação de day trade no dia de hoje. Colocando aqui alguns ativos para a gente poder analisar. Então o índice Bovespa hoje segue um dia um pouco mais cadenciado. A gente tem uma movimentação levemente negativa, 0,3% de queda. O índice Bovespa no gráfico semanal me rompe aqui uma estrutura de resistência.
tem espaço para continuar seu movimento de alta? Sim, porém nós temos vários níveis de resistência logo acima. Então eu vejo que tem espaço para o mercado continuar sua alta, porém um certo nível de ceticismo, porque ele já teve um rally bem intenso na última semana. Então o que a gente pode ficar de olho aqui se o índice Bovespa voltar a trabalhar acima desses 57.200 pontos? Rompendo esse patamar de preço, a sinalização é que venha buscar 58.500 pontos. No caso contrário, o Ibovespa perdendo aqui o suporte na casa de 56.200 pontos, ele pode sinalizar uma movimentação corretiva e abriria o espaço aqui para um pullback até 55/54.550. Então aqui alguns ativos que a gente separou para vocês. Ambev, a gente já comentou, é um papel que está na nossa carteira, que a gente vai guardar o rompimento dessa estrutura de resistência. BBAS3 é um ativo em que chama atenção, tá? Muitas pessoas me questionaram para a gente trabalhar comprado se superar os 21,50. Rompendo esse patamar de preço de 21,50, tem espaço para continuar esse movimento de alta, porém já temos alguns obstáculos aqui na casa de 22,50/R$ 23, tá certo? BBDC4, Bradesco, o ativo segue consolidando aqui na máxima histórica. Ficar de olho aqui no rompimento da casa de R$ 29,30. Tem uma sinalização atrativa e sinaliza que o ativo tende a desenvolver uma movimentação positiva. BBSE3, BB Seguridade, nós ainda seguimos acompanhando o papel, rompeu aqui uma resistência importante nessa região de 28,30. Estamos aguardando aqui um pullback em BB Seguridade até esses patamares para a gente poder comprar o ativo, esperando um movimento de alta, passa por um período de correção, esperando depois ele voltar a subir em BB Seguridade. Minerva, BIF3, é um outro papel em que a gente já coloca uma média nele aqui, colocar uma média de 21 períodos. Minerva me rompe uma estrutura de resistência, tá equalizada na casa de R$ 9,30. Me faz um candle de indefinição e eu vou aguardar aqui algum candlezinho comprador, tá? Algum candlezinho comprador nos patamares de R$ 9,00, R$ 9,15, esperando que ele se segure nesse patamar e a gente tenha um movimento de sobe, corrige e aí sim a gente vai ter um pivô de alta um pouco mais longo e uma possível reversão de tendência. BRKM5 a gente já comentou, gráfico semanal a gente vai dar compra superar os 19,50. BVMF também já comentamos, a gente está vendido nela para swing trade. Elet6 é um ativo em que me chama muita atenção, tá? Elet6 no gráfico diário, primeiramente a gente tem aqui a casa de 22,55, tá? Um nível de resistência importante, me faz um candlezinho de indefinição, vou colocar um gráfico um pouco mais curto, um gráfico de 15 minutos. Muita atenção amanhã, ok? Muita atenção amanhã para quem for tradear. A perda desses 21,75 é argumento para a gente trabalhar vendido para swing trade e o ativo tem aqui um possível triângulo descendente. Então atenção em Eletrobras. Klabin, KLBN11 é um outro papel em que despertou a nossa atenção devido à movimentação que fez hoje durante o pregão, tá certo? No gráfico diário, as ações da Klabin, depois de subirem aqui por 5 dias consecutivos de alta, ele vem tocar aqui num patamar de resistência, dada por quê? Por fundos anteriores, tá? E agora, possivelmente, a gente pode ter um pequeno topo. Então, cuidado para quem está pensando em compra, para quem está comprado no papel, ele me faz um engolfo de alta, a perda da mínima de Klabin sinaliza uma queda e a gente vai ficar de olho lá na casa de R$16 para a gente poder pensar em alguma operação de compra. Tá pensando em alguma operação de compra nesses patamares de preço, a gente tem espaço para uma movimentação positiva. Lilis Blanc é um papel com uma liquidez um pouquinho menor, mas chama atenção o candle que estava me formando hoje, o candlezinho comprador, sobe, passa aqui por um período de correção, eu vou ficar de olho aqui numa movimentação, numa retomada de força compradora. PSSA3, Porto Seguro. Porto Seguro tem uma resistência estabelecida aqui na casa de R$ 29,30. O rompimento desses patamares de preço leva aí a uma movimentação positiva. Rumo ainda a gente segue acompanhando o papel, tem espaço para continuar o seu movimento direcional de alta, tá? Lembrando que nós compramos ele na segunda-feira passada e fizemos 8% em 2 dias e agora a gente segue comprado também, seguimos com a posição comprada em R$ 6,00 em Rumo 3.
Uzi Minas, o ativo tem uma forte movimentação de alta, tá? 2,90 nesses patamares. A gente vai ficar de olho num possível processo de correção lateral. Para quem está comprado, ajusta seu stop. Vale 5 segue consolidada. A Vale fica atrativa para uma compra acima desses 14,50 e se perder 13,40 é um ponto para se trabalhar vendido. E para nós finalizarmos a nossa operação, muita atenção aqui com o Valid. Valid chega novamente num ponto em que a gente pode pensar em compra na superação da máxima, esperando uma retomada de pressão compradora. Então esses foram os papéis que nós estudamos, que separamos para a carteira ao longo dessa semana e a análise que a gente tem para o próximo pregão. Convido a vocês amanhã, a partir das 9 horas da manhã, entrarem na Arena do Investidor, eu, Alisson e Aliá, que nós ficamos ao longo de todo o pregão. Obrigado pela sua companhia e até o próximo fechamento do mercado.